A minha convidada de hoje é professora, arte-terapeuta, pedagoga com pós-graduação em História da África e uma das principais ativistas da história do movimento negro contemporâneo brasileiro. Eu tenho a honra de conversar com Adélia Azevedo. Adélia, obrigado, muitíssimo prazer te receber aqui. E para a gente começar aqui o nosso papo, né, vamos começar pelo começo, vamos ver aqui um pouquinho da sua trajetória. Enquanto educadora, realmente a gente tem certeza de que a verdadeira história do Brasil, ela não é contada dentro das nossas escolas. Principalmente nas escolas de primeiro grau, né? E principalmente nas escolas de primeira a oitava série. A história que o nosso alunado tem no dia a dia é uma história mentirosa, é a história do sistema, da dominação. E o movimento negro brasileiro tem uma responsabilidade muito grande em reverter este processo. Como o que nós vimos aqui hoje, esse vídeo, é um material assim de suma importância para todas as escolas do Brasil, para nós mostrarmos aos nossos alunos que há 50 anos atrás, né, os nossos antepassados, e muitos deles aqui hoje ainda vivos, lutaram, e, né, como nós hoje aqui estamos lutando. E que alguém que o sistema tem um interesse grande de colocar como grande presidente do país, foi aquele que extinguiu os primeiros passos do movimento negro neste país. Então, hoje nós temos aí a Lei 10.639, mudou alguma coisa? Olha, eu quero dizer que o prazer é muito grande estar aqui também, obrigada. Mudar, mudou, né? Porque a gente tem uma lei aonde possamos estar colocando como um referencial. Agora, na prática, falta muita coisa. Falta muito, né? Falta muito, muito. A lei é ótima, ela é válida, a gente sabe que lutamos muito para ter essa lei. Agora, precisa que ela seja colocada em prática, né? Porque a história da África, a história do negro brasileiro ainda não faz parte do contexto da educação brasileira. Você lembra em que época que você falou isso aqui? Eu creio que isso foi na década de 80, quando eu fui diretora, 84, quando eu fui diretora da Escola Municipal Barão de Macaúbas. Acho que é por aí. É. E você vê muita diferença do discurso que você fez lá nessa época com o que você pode fazer hoje? Não, muito pelo contrário. O discurso é o mesmo e, infelizmente, temos até que reforçar em alguns sentidos. Porque na década de 80, que eu creio que deve ter sido esse discurso, que eu dirigi a Escola Municipal Barão de Macaúbas, a gente não tinha um genocídio institucional da juventude, da criançada negra como a gente tem hoje, né? Então, hoje, independente de não termos a história da África dentro das unidades escolares, pelo menos no ensino fundamental, nós vivemos e estamos tentando dizer para o mundo que este país é um país que mata crianças e jovens e a instituição da Polícia Militar. Agora, isso é um dado novo ou sempre foi assim e não tinha a visibilidade que tem hoje? Como é que você vê isso? Não, eu acho que sempre foi. Agora, hoje a visibilidade é muito maior porque a gente tem uma coisa chamada as mídias, né? Justamente a internet. Aconteceu aqui, daqui a 2 minutos já está o Brasil, o mundo inteiro sabendo. Agora, ampliou porque a população aumentou, né? As favelas também aumentaram. Os governos têm um discurso mentiroso, né, de que tem proposta para a população negra e a juventude quer usufruir dos bens materiais, né? E não tem proposta de trabalho para essa garotada. Se não tem de educação de qualidade, também não tem de mercado de trabalho, né? Então, você é uma pessoa que é uma militante, mas atuou partidariamente, politicamente, né, em partidos políticos. Como é que você vê essa coisa da militância com a política partidária? Os partidos em si têm conseguido dar conta das demandas apresentadas pelo movimento negro, por militantes assim como você? Olha, eu creio que talvez a minha fala nesse momento vai deixar algumas pessoas meio zangadas. Eu acho que atualmente não.
Outrora, sim. Eu acho que quando a gente sai do processo da ditadura e que se entra no processo de redemocratização, especialmente havia um partido, o PDT, né? E esse partido vem com uma proposta de mudanças, né? O governador é eleito, Leonel de Moura Brizola, e traz uma proposta para a educação, e era o caminho aonde a maioria dos negros foram fazer sua militância, inclusive eu. Né? Eu era uma dirigente partidária desse partido, com muita honra e orgulho. E a gente tinha uma meta, né? Quer dizer, que os negros que deslumbravam, né, a nossa libertação através da educação, através do emprego de qualidade e através também do voto, nós começamos a fazer uma pressão interna dentro desse partido, que era ocupar espaços, e ocupamos. Foram negros secretários de Estado, isso era pouco, a gente queria estar podendo contribuir com a direção partidária, então nós estávamos nos diretórios, no interior do Diretório Nacional, e havia assim, um grupo fechado, inclusive posso citar aqui uma saudade imensa, a doutora Edialeda Salgado. Né, a gente tinha aí, logo vem, a gente fazendo uma corrente com o PT também, os negros que estavam dentro do PT, também a gente dizia, gente, a gente ocupar espaço, é esse espaço interno desse partido que está aí, mas é poder ter voz e voto dentro do partido, não adianta ir para a rua só para eleger alguém, a gente precisava também sermos eleitos, né? E precisava ser protagonista desse processo dentro do partido. E durante um tempo até fomos. O PT também tinha espaço, a deputada, a vereadora Benedita da Silva e alguns outros, mas o PDT estava na vanguarda, até porque era o partido de governo, né? Quando está no governo, você tem uma probabilidade maior de ascensão e de trabalho direto, né? Então vem os CIEPs, a educação, né? Mudou bastante. Uma pena que os governos que sucederam não deram sequência e fomos enfraquecidos porque alguns companheiros, eu acho que ouviram o canto da sereia. O que aconteceu? Eu acho que aí há uma cisão, entende? Que o PT, que era o Partido dos Trabalhadores, né? Ele tinha uma proposta de também estar congregando os negros, né? E eu acho que foi nesse momento que a gente se perdeu um pouco nas discussões internas, nas discussões ideológicas. Acho que se acreditou mais num lado do que no outro. E deu nisso que está aí hoje, né? Eu hoje não tenho ligação com partido nenhum, porque após a morte do Brizola, eu logo percebi que alguns espaços a gente não teria mais. Mas na sua avaliação, o que realmente aconteceu para que os partidos políticos hoje não consigam dar conta dessa demanda? Porque o partido, ele incorporou o nosso discurso, o discurso que tem que ser da militância, que tem que ser do povo, entende? Ele hoje é um discurso partidário. E não pode, o partido não pode falar pelo povo negro, entende? Especificamente. Quem tem que ter o discurso negro somos nós, o partido. Mas ele tem o discurso e tem a prática ou só o discurso? Eu acho que muito pouca prática. Sim, avançamos. Tem as universidades, né, a lei de cotas, mas foi uma coisa que saiu do movimento, né? Então isso é uma coisa boa. Fomos nós que pensamos. Que virou política de governo. E que virou política de governos, né? Quer dizer que, mas tem muitas outras coisas que a gente poderia, entende, ter avançado e nós não avançamos. Primeiro porque também nós nos iludimos, e aí eu coloco todos nós, o pessoal do PDT, o pessoal do PT, entende? Com cargo político, e o cargo é muito pouco, a gente tem que ter o cargo dentro e fora, né? Quantos vereadores, deputados, parlamentares negros hoje nós temos? Não sei, você conta nos dedos. Agora, a gente percebe que existe uma dificuldade de interlocução dessa dita classe média, negra, intelectual e política com a comunidade negra de fato, né? O negro do dia a dia que está aí trabalhando, morando na periferia, nas favelas, enfim. Qual é a dificuldade que esses dirigentes, que essas representatividades, qual é a dificuldade de ser realmente uma referência para essa comunidade, ser liderança de fato? Olha, eu acho que eram ontem, é hoje e talvez vai ser ainda por algum tempo, né? Se o negro ascende muito economicamente, e a gente sabe que é uma minoria, ele não se sente tão negro, né?
Quer dizer que aí a classe média alta, né? Porque a classe média, né? A gente sabe, né? Por exemplo, não estou morando na favela, mas a vida continua ainda apertada. Eu vou comprar meu carro, não é com grandes facilidades, é o apartamento, etc. e tal. Agora, aquele que tem um poder aquisitivo muito alto, e que são muito poucos negros que estão nessa faixa, ele se coloca acima do bem e do mal, né? Ele acha que por ser, talvez, economicamente próximo aos brancos, que ele faz parte daquele grupo. Só que não é bem assim. A gente tem visto como a sociedade tem reagido em torno, principalmente, dos artistas negros, né? Que têm um poder aquisitivo, graças a Deus, muito bom, né? Então, eles não entram no nosso discurso e a gente não consegue alcançar eles, né? Alcançá-los. Embora o discurso seja para todos, mas como eles não se sentem atendidos, vão seguindo pelo caminho deles. Agora, a academia faz com que amplie essa distância? Porque também eu não consigo ver esse negro, não me parece que esse negro que, quando ele chega na academia, ele passa a ser de lugar nenhum. Né? Ele não é... ele não é mais da favela, da periferia, mas ele também não é da elite, da classe dominante. Você vê também dessa forma? Como é que é a tua avaliação? Eu acho que hoje, né, já está um pouco diferente. Eu não estou dentro da academia neste momento, mas estou acompanhando. Me parece que as pessoas continuam brigando por este lugar, né? Agora, outrora, era muito pior, porque a academia, nós passávamos por lá muito pouco, alguns gatos pingados, né? E o nosso discurso, às vezes, não era bem entendido, mas absorvido. O nosso discurso não valia para nós, mas valia para a academia absorvê-la e transformar, como ela muito bem entendia, né? Então, éramos mais objetos de estudo, sim, né? objetos de estudo, e que hoje ainda é, né? Mas só que aumentou o número de negros no interior da academia, então está um pouco mais fortes os embates, né? Os questionamentos aumentaram. Agora, não vejo que já está tudo perfeito, não. A luta vai continuar aí por algum tempo. E eu fico assim um pouco preocupada porque a academia abriu espaço através de cotas. Mas a gente tem um outro lado, a escola de primeiro e segundo grau, que são muito poucos que saem daqui para lá. Exatamente. Muita coisa ainda tem que ser feita. Tem que ser feita. Pois é, gente, eu vou ter que ir para o intervalo agora, mas fique com a gente, porque o papo só está começando. Hoje eu estou conversando com a professora e ativista do movimento negro, Adélia Azevedo. Adélia, vamos assistir mais um vídeo? E vai lutar para libertar esse país! É muito bonito o negro, minha gente! É maluco quem nos detesta! É maluco quem detesta essa nossa alegria! Eles carregam ódio! Nós carregamos a chama da nossa liberdade! Nós carregamos o povo brasileiro! Proibiu a nossa passagem em frente ao Panteão de Caxias. Então, nós comunicamos às autoridades que nós vamos até onde o racismo deixar. 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 O que significa esse momento para você? Olha, esse momento foi de muita dor, muita. E sempre que vejo esse vídeo, vai uma dorzinha no fundo do coração, né? Porque era a marcha, né, do centenário da abolição, né? Que para todos nós negros ela fala, o centenário fala muito alto, né? Porque a gente sabe o quanto isso dói, né? Todos nós temos muitas histórias tristes para contar, e mais ainda porque quando eu chego na Avenida Presidente Vargas,
e eu vejo os tanques do exército, eu não quis acreditar que aquilo era para nós negros, que só queríamos comemorar o centenário, não queríamos comemorar, queríamos denunciar que nós estávamos vivos 100 anos após a abolição da escravatura, né? E pior ainda quando nós não conseguimos fazer o trajeto que nós havíamos traçado, discutido, e que seria na paz, não teria nenhuma violência, que era chegar até o busto de Zumbi, e não foi possível. E eu imagino que a frustração foi muito grande. Você tem como dimensionar, enquanto uma mulher negra, uma militante, uma mulher consciente que estava naquele espaço lutando por uma luta tão verdadeira e tão legítima, você tem como dimensionar a dor desse momento? Olha, eu tenho sim. Eu tive direito à fala, que naquele momento eu dirigia o movimento, a Secretaria Estadual do Movimento Negro do PDT, então estava ali como autoridade negra do meu partido à época. E a minha fala, eu não conseguia ver ninguém na minha frente. Simplesmente 2 soldados da Polícia Militar, não sei o cargo, né? Eram 2 policiais da Polícia Militar. E eu falava diretamente, olhando para eles, e eu sei que foi uma fala você de falava? muito ódio, de muita tristeza. Eu falei com lágrimas, chorando, entende? Copiosamente, foi o meu discurso naquele momento, sabe? Um discurso de dor, um discurso de raiva, né? E que não acho que essa raiva, embora eu tenha alguns anos após aquele momento de terapia, ela não está resolvida. Porque é uma raiva de sabermos como nós, negros, não somos aceitos por essa sociedade. Como a sociedade tem medo de nós, como as autoridades têm medo de nós. Se tinha em 1988, continua tendo até hoje. Porque basta simplesmente a gente colocar uma breve manifestação na rua, como recentemente fizemos contra o genocídio dos jovens negros, aqueles 5 meninos de Costa Barro, e lá estava um aparato de policiais para impedir, talvez, que nós quebrássemos, entende, o Palácio Guanabara, né? Ou aonde nós estejamos. Então... E a luta negra no Brasil, né, pelo menos recente, não tem esse histórico de violência. As pessoas nunca se juntaram no movimento negro para quebrar nada, para botar fogo em nada. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário, porque sempre as manifestações foi muito pelo lado cultural, né? Vem sempre com dança, com os tambores, com flores. E claro, e a palavra, né? Até porque para nós negros, algo muito importante é a palavra, a oralidade, né? Eu, pelo menos, dou muito valor. Hoje sou uma contadora de história dentro da arte-terapia, né? E por quê? Porque eu aprendi dentro da minha casa, com meus avós, com meus pais, entende? Que é a palavra que é o mais importante. Eu fui à universidade, mas eu não esqueci que eu tenho que falar, por isso eu falo demais. Então vamos te mostrar aqui mais um momento de você falando. Esse país não é do povo brasileiro, esse país é dos ricos e milionários, é da burguesia, é dos capitalistas que fazem e acontecem. Como cascuda no movimento negro, né? Foi a opção que eu fiz na minha vida, foi o movimento negro. E logo depois o movimento político para reforçar o meu trabalho contra o racismo. Então nunca tive medo de vir para a rua, estava dentro da universidade também, gritava, esperneava, mas eu estava na rua, estava dentro das entidades. Hoje me surpreende muito que a militância é através do Facebook. No Facebook eu vi uma ampla manifestação em favor desse ato hoje. E chego aqui me surpreendo com nem 200 pessoas. Isso é triste. Nós vamos esperar bater na nossa porta para eu gritar e eu vir para a rua? Né? Então eu acho que a moçada precisa rever a sua forma de militância. O que acontece com essa sociedade e conosco? Porque isso aqui foi um fato bárbaro da Cláudia, né?
uma mulher negra que foi morta num suposto confronto entre polícia e traficantes e foi arrastada pelo carro da polícia, né, no subúrbio do Rio de Janeiro. E você faz uma fala que eu acho extremamente pertinente, porque a gente hoje acompanha e vê nas redes sociais as pessoas indignadas, se manifestando e falando. E eu sempre fiz esse questionamento. Falei, será que essa pessoa, o que essa pessoa faz na prática? Será que essa pessoa está construindo alguma coisa na prática? Eu não sei. Mas me parece que você tem toda a razão. Como é que você avalia hoje o movimento negro, o movimento social, um movimento que você ajudou a construir nesse país, que você tão bravamente participou esses anos todos? Como é que você vê essa renovação? Olha, eu vejo com satisfação, né? Porque a moçada está aí, a gente vê que tem uma garra grande. Agora, tem um grupo que entende que você tem que estar presente, sei de algumas pessoas que fazem trabalhos de base. Agora, é aquele problema, o sonho da universidade, da academia, né? Quer dizer, não sei se talvez pensem que a academia vai dar conta de tudo. Ela não deu, não dá e não dará. Acabou o movimento social? Acabou o movimento negro? Não, eu não creio que o movimento negro tenha acabado. Não, ele não acabou. Agora, ele sofreu e está sofrendo alguns outros encaminhamentos, né? Por exemplo, uma coisa que me preocupa muito, né? Que nós lá atrás tínhamos clareza, consciência de que tínhamos que lutar pela questão étnico-racial. Agora, como a identidade brasileira, nós somos brasileiros, né? Eu sei que a África, entende, é o meu berço, né? Agora, eu não sou africana. Eu sou brasileira, negra na diáspora das Américas, né? Que Lélia Gonzalez colocava isso muito bem, né? Agora, eu vejo hoje um movimento, assim, entende, de retorno à África. Bobagem, que nós não vamos conseguir retornar à África. Por que você acha bobagem isso? Eu acho assim, no sentido de você querer trazer uma discussão calcada, sabe, nos modelos africanos. Não é, entende, no pensamento africano, não. O pensamento dos pensadores africanos, pensadores americanos, que a gente tem vários negros americanos que nos delegaram, né, Malcolm X e tantos outros, mas eu acho assim, na questão da gente querer ter um modelo pessoal africano. Mas será que isso não é uma busca de uma identidade? Sim, sim. Porque a gente vive num país racista que não nos reconhece enquanto cidadão, né? Então é difícil também se sentir parte de uma nação que não te reconhece, que te exclui. Talvez não seja isso, esse conceito dessa busca? Eu creio que sim, porque esse conceito nós tivemos lá atrás, né? Tanto assim que foram vários movimentos, o movimento do Soul, que é a semana passada no Renascença há 40 anos, né? E tantos outros, né? Os movimentos de mulheres negras, né? Por que nós fizemos uma cisão com o movimento feminista branco e fomos, né, para as militantes feministas negras, né, ou militantes, movimento de mulheres negras, né. Agora, a gente tinha sempre o pé no chão, entende? Que a favela brasileira, entende, era o nosso referencial. Né? E até porque muitos favelados estavam, naquele momento, junto a nós. A gente subia a favela, né? Quer dizer que talvez até seja que talvez não esteja acontecendo hoje. Também hoje subir a favela está muito difícil. A gente sabe disso, mesmo com as UPPs, etc, etc. Mas uma balinha perdida ou achada é com muita facilidade, o que não era na nossa época, né? Por exemplo, um dia nós estávamos conversando, um grupo de pessoas, e a gente dizia, gente, a gente saía daquele do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, saía meia-noite dali, descendo a Avenida Mendes Sá. Eu morava em A1 uma época, ficava sentada na Avenida Presidente Vargas, esperando o ônibus passar. E a Lapa não era o que é hoje, E a Lapa, né? não era o que é hoje, entende? Era o espaço dos malandros, né? Malandros, né? Hoje não, você hoje está na rua, você olha para a direita, olha para a esquerda, morrendo de medo. Deus me livre, entende? Se eu não tiver o dinheiro do táxi para sair à noite. Então, talvez a busca dessa garotada seja realmente de identidade. Agora, tem muita gente boa. Muita gente boa nesse grupo de jovens que estão chegando.
né? Sabe, a gente percebe um discurso articulado, né? Fazendo bons cursos nas universidades, as pessoas não estão buscando as mesmice, os cursos que possam ser chamados de mesmice, né? Agora, serviço social, né? História, que eram sempre os cursos dos negros. Dos negros, não, o pessoal tá indo mesmo, você vejo pelo Facebook, que eu estou no Facebook, tem que estar, né? Imagine, né? Você rendeu o Facebook? Há bastante tempo, porque senão eu ficava fora do processo, imagine, né? E participo de alguns grupos de jovens, sou até muito respeitada, isso é uma coisa que me satisfaz muito. Aliás, eu sempre fui muito respeitada no movimento negro, graças a Deus, aos orixás, né? Agora, é aquele problema de que também, eu acho que nós, os mais antigos, saímos de cena antes da hora, que eles precisavam de apoio. Adélia, infelizmente, nós vamos ter que sair de cena, porque acabou. Que pena. Acabou o programa. Mas eu queria te agradecer muito, é uma honra muito grande ter você aqui, estar frente a frente com você, podendo ter esse papo, você que é uma referência, que é uma pessoa que deu e dá a sua vida em favor dessa causa que é tão justa, tão nobre, tão necessária. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, obrigada, meus ancestrais, minha mãe, meu pai. A minha fala aqui foi para vocês. Eu conversei com a professora e ativista do Movimento Negro, Adélia Azevedo, mas se você perdeu parte da entrevista, entra lá no www.alerj.rj.gov.br ou cultne.com.br que tá tudinho lá para você. Muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. A criança está na fase de aprender pelo exemplo também. E a falta de tanto de personagens quanto de profissionais mesmo de mídia, eu acho que é devastador, né? Porque a criança está numa fase de construção de heróis e de modelos de vida e são todos eurocêntricos, né? O que existem hoje. Então é difícil uma criança negra querer ser médico, porque nem na ficção ela consegue enxergar médicos negros, né? E por aí vai.